Olá, seja bem-vindo. Sou a professora Elisete Zamprônio. Estou com a disciplina de comportamento organizacional, último dia, última teleaula da disciplina. Ai, eu já estou com saudade. É tão bom estar aqui nas quartas-feiras à noite com vocês, né? Tão gostoso. Então, eu quero desejar a vocês uma boa aula. E o tema da nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre qualidade de vida, né? Conceitos e práticas de qualidade de vida no trabalho. Um tema tão bacana para a gente trabalhar aí, né? Para que vocês, como se diz, vão pensando como será, né, o trabalho de vocês, a empresa com qual vocês trabalham, ou virão a trabalhar, não é? Mas, como eu disse, hoje é nosso último dia, então eu tenho um recadinho para dar para vocês, que a próxima disciplina vocês vão ter com uma pessoa fantástica, que é o professor Valdecir, e vai ser a disciplina de métodos quantitativos. Só que as coordenações de contábeis, ADM e economia organizaram um projeto de extensão que vai ser uma graça, utilizando métodos quantitativos para análise, sabe do quê? De investimento na Bolsa de Valores. Não percam esse projeto de extensão. Participem que vocês vão ver como é bacana, não é? Então, recado dado a vocês, eu quero dar um outro recadinho antes da gente começar a fazer, contextualizar nossa aula de hoje. E hoje, devido aos problemas que a gente teve do Kahoot, que graças a Deus bombou demais e travou todo o sistema, eu simulei apenas uma questão, então vou dar tempo para vocês e será uma só, tá? E eu já vou, inclusive, aproveitar e passar para vocês o Kahoot. Lá no quadro nós vamos ver o número, tá? Do PIN, para que vocês já anotem aí, passem para os alunos e comecem a se conectar, para que a gente volte, né, a trabalhar na nossa aula de hoje, que não tenhamos problema. Então, vamos ao quadro começar a trabalhar, a contextualizar a nossa aula. O que é qualidade de vida e qual a sua importância? Bom, nós vamos entender isso. A qualidade de vida influencia o comprometimento dos funcionários? O que vocês acham? O que deve ser considerado no planejamento, elaboração e programas de qualidade de vida no trabalho? Bom, primeira coisa, né, nós temos que entender que as empresas, elas começaram a trabalhar com a qualidade de vida de trabalho a partir da década de 60 para cá, né? Inclusive, o primeiro estudo começou em 1973 com Walton. Mas, por que tudo isso? As mudanças, né? Depois da Segunda Guerra Mundial que nós tivemos, o Japão precisou se reinventar e lá começaram alguns estudos também sobre qualidade de vida. Então, tanto os Estados Unidos como o Japão, eles foram precursores nesses estudos. E a partir daí, começaram a verificar que quanto melhor o ambiente de trabalho, melhor é a produtividade, menos os desgaste físico e mental. Nós podemos dizer que a qualidade de vida no trabalho, ela proporciona o que nós chamamos de melhoria biopsicossocial. Então, você melhora o seu físico, você melhora o seu psicológico, as suas afetividades e também as relações sociais que ali estão. E, consequentemente, na organização, você só vai ter o quê? Melhorias e sucesso. Bom, antes de nós entrarmos efetivamente na aula, eu preciso mandar um beijo enorme para todos os polos. Mas eu quero dizer que eu fiquei encantada com as aulas, atividades de vocês. E teve um grupo, eu não me lembro qual cidade é, mas só para exemplificar, que fizeram a máscara do cachorro. Eu achei lindo o projeto de vocês, sabe? Assim, quem poderia imaginar? E o outro grupo, então, que desenvolveu a máscara para colocar e se transfigurar na outra pessoa. Então, imagina hoje que não é a professora aqui que está dando aula para vocês. Quem está dando aula para vocês é Angelina Jolie. Olha o biquinho dela. Então, parabéns. Eu digo assim, vocês são uma das turmas mais queridas que eu já tive até hoje, que estão ali envolvidos, trabalhando. Olha, todos os polos merecem um monte de beijo, tá ok? Então, tá na hora da gente começar a aula de hoje. Vamos lá? Qualidade de vida.
ou qualidade de vida no trabalho. Nós vamos ver esses dois conceitos. Por quê, professora? Qualidade de vida e qualidade de vida no trabalho não é a mesma coisa? Não. Qualidade de vida é quando eu tenho só na minha vida. Então, eu posso procurar a qualidade de vida para mim sem eu estar trabalhando, concordo? Posso ter uma vida mais saudável, com alimentação, com a prática de exercícios, com o yoga, com muitas coisas, né? Com relacionamentos sadios. Então, isso seria a minha qualidade de vida. Mas a qualidade de vida no trabalho é uma outra ênfase que vai mensurar exatamente a qualidade de vida no ambiente organizacional, dentro das minhas atividades laborais. E para a gente começar a entender um pouco mais sobre o assunto, nós vamos abordar alguns conceitos sobre qualidade de vida. No quadro, nós vamos ver que a qualidade de vida, foi trabalhada, né, pela Organização Mundial da Saúde desde 1998, a OMS. Ela indica que a qualidade de vida, ela reflete a percepção dos indivíduos de que suas necessidades estão sendo satisfeitas, ou ainda que estão sendo negadas a eles a oportunidade de alcançar a felicidade e a autorrealização. Olha só que coisa forte. Com independência de seu estado de saúde físico ou das condições sociais e econômicas. Nesse sentido, a Organização Mundial de Saúde, ela reflete, né? Ela criou e ela considera várias formas, a importância da qualidade de vida para o ser humano, não é? A Organização Mundial de Saúde, ela trabalha várias coisas, vários enfoques. E a partir daí, de acordo com a OMS, há 6 enfoques que nós temos que levar em consideração quando falamos de qualidade de vida. O primeiro é o enfoque físico, né? Então, minhas condições físicas, as minhas condições psicológicas, minhas afetividades, minhas emoções, o nível de independência do ser humano em relação ao trabalho, ao conhecimento, entre outras coisas, as relações sociais, o meio social onde ele vive, a sua relação com o meio ambiente, e aí nós estamos desde a preservação, entre tantas outras coisas, e por último, a espiritualidade. Quando nós falamos de espiritualidade, não estamos focando em religião, mas sim nas crenças, né? De como essa pessoa, ela trabalha dentro desse contexto. E seguindo nesse tema, nós vamos começar a definir o que é qualidade de vida no trabalho. A qualidade de vida no trabalho, que vocês vão ter a partir de agora, não vamos falar mais a palavra inteira, mas vamos falar pela abreviação, que é QVT, é a preocupação com o bem-estar geral e a saúde dos trabalhadores nos desempenhos das suas tarefas. E aí vai envolver tanto o aspecto físico, ambiental, quanto psicológico no local de trabalho. Então, quando nós falarmos em qualidade de vida no trabalho, nós estamos entendendo que essa perspectiva, ela vai passar pelo crivo, não só apenas da minha vida física, né? Dos meus problemas físicos, então minha saúde física. Exemplo, um trabalho repetitivo, ele pode dar DORT, né? A LER, né? Que é a lesão por esforço repetitivo, ou então doenças oriundas do trabalho, que é a DORT. Então, algumas coisas que você vai encontrar dentro desses parâmetros. No psicológico, então as emoções, se eu passo muita raiva, muito estresse, isso vai afetar meu psicológico e, consequentemente, vai afetar também minha parte física, porque nós sabemos que a raiva, os sentimentos negativos, eles vão trazer consigo uma doença gástrica, não é assim? Vai sair uma úlcera, você vai ter dor de cabeça, você vai ter vários problemas decorrentes deles. E também o social, que são as relações de trabalho, então com as lideranças, com os colegas, e tudo isso vai envolver o quê? O ambiente onde eu estou inserido e as atividades. Dentro desse panorama, nós podemos dizer que existem alguns fatores sobre a qualidade de vida que é importante nós analisarmos e também alguns teóricos que começaram a fazer esses estudos. Então, voltando ao quadro, nós podemos dizer
que qualidade de vida no trabalho, de acordo com Heckman e Oldman, pode ser definida como o grau de bem-estar do indivíduo em relação aos aspectos diversos do seu ambiente de trabalho. Então, é o bem-estar do indivíduo. Aí nós podemos falar assim, mas qual tipo de bem-estar? Uma empresa que trabalha com insalubridade. O que é insalubridade? Um trabalho insalubre. Eu digo assim, você só vai aceitar um trabalho insalubre se você não tiver uma outra oportunidade. Porque quando a gente fala em insalubridade, você tem um ganho maior, claro, né? Um percentual maior. Mas isso pode não, com certeza, vai influenciar na sua saúde. Um trabalho insalubre, como, por exemplo, as pessoas que trabalham em raio-x, né? Mesmo com toda aquela roupa que está ali, aquela radiação, se ficar por muito tempo, vai fazer mal, vai dar câncer, entre outras coisas. Uma pessoa que trabalha num frigorífico dentro de uma câmara fria, então, aquela oscilação de temperatura, vai, de certa forma, pode desenvolver uma asma, uma pneumonia, algumas coisas assim. Bem como os ambientes que têm periculosidade, né? Os trabalhos que estão ligados à periculosidade, que são os policiais, né? Que põem a sua vida em risco. Também aquelas pessoas que trabalham, os eletricistas ou técnicos em eletricidade, que trabalham naquelas redes de transmissão de alta voltagem. Então, imagina, tá lá em cima, tomou um choque lá que já era. Então, é muito perigoso. Tantas outras profissões que nós temos de periculosidade. Então, é importante nós sabermos que o bem-estar físico e psicológico, ele tem que ser preservado mesmo nesse tipo de atividade. Não é assim? Então, se lá no raio-x eu tenho risco à minha saúde, então eu vou usar o máximo de proteção. A empresa tem que pensar como eu posso dizer, em sugestões e melhorias para que o funcionário não fique doente. Então, isso é qualidade de vida no trabalho, independente da função e daquilo que o funcionário faça. E como nós falamos, a qualidade de vida no trabalho tem sido estudada desde a década de 60 para cá. E eu vou apresentar agora para vocês os 4 principais estudiosos dentro dessas teorias. Lá no quadro nós vamos ver que o primeiro que nós temos é o Walton. O Walton, 1973, foi o precursor. Logo depois nós tivemos Heckman e Oldman, 1975, Nadler e Lawler, 1983, e a brasileira Eda Fernandes, em 1996. Então, esses foram os estudiosos que desenvolveram teorias e abordagens falando sobre a possibilidade de, quando nós falarmos de qualidade de vida no trabalho e a sua ênfase. Qualidade de vida segundo o Walton, 1973. O Walton foi o precursor de todas como eu posso dizer, as teorias. Ele foi o primeiro, precursor porque foi o primeiro começou a estudar a qualidade de vida no trabalho. Inicialmente, ele começou a apresentar algumas dimensões e fatores correlacionados dentro de 8 quesitos, 8 critérios estabelecidos para pesquisa. Então, ele pesquisou dentre aqueles critérios, dividiu em 8 e, a partir daí, subdividiu em fatores para que as pessoas, que a empresa pudesse analisar cada um desses pontos. E é isso exatamente que nós vamos trabalhar lá no quadro a partir de agora. Os fatores de QVT de Walton, né? Esse programa, ou então modelo, como alguém pode chamar. De acordo com Walton, e considerando ele como precursor desses estudos científicos, ele criou esse modelo conceitual através de uma análise experimental de qualidade de vida no trabalho. Essa QVT, como eu disse anteriormente, foram 8 fatores. O primeiro deles é compensação justa e adequada. O que é compensação justa e adequada? Está ligado
a quê? As atividades que você tem na sua empresa, tais como a renda, a equidade interna e a equidade externa. O que é equidade interna e equidade externa? Quer dizer que o salário, então a renda que o funcionário recebe, ele vai analisar, a sua satisfação está ligada não apenas ao quanto ele recebe na empresa, mas em relação ao seu colega de trabalho que faz uma atividade similar, mas também ao mercado de trabalho. Será que o que eu estou recebendo está dentro do mercado de trabalho ou está abaixo? Bom, se está abaixo, então eu estou insatisfeito. Se está acima, eu tenho uma facilidade de ficar satisfeito. Então, nós vamos ver que esse é o primeiro critério. O segundo critério que nós temos no quadro está ligado a quê? Vamos ao quadro comigo? Está ligado às condições de segurança e saúde no trabalho. Aí nós temos a jornada de trabalho, tá? Então, o tempo de trabalho que eu tenho e o ambiente seguro e saudável, quando nós falamos em ambiente físico. Jornada de trabalho. Existem empresas, né, que vocês sabem que tem uma jornada diferenciada de acordo com a categoria. Então, você pode ter exemplos bombeiros, não tenho bem certeza, mas se não me engano 24 por 48 ou 24 por 36. Tem pessoas que trabalham só 6 horas, e daí médicos. Então, cada um tem uma legislação vigente em decorrência das suas atividades. No caso normal, a maioria dos empregados são 8 horas de trabalho diário com 2 horas de intervalo e 4 horas no sábado. Então, quer dizer, uma jornada de 44 ou no máximo 48 horas semanais, né, sempre com uma folga, preferencialmente no domingo. Então, isso é uma jornada de trabalho. Quando você excede essa jornada, que é a contratual, mesmo que seja através de horas extras, ele começa a dar o quê? Uma fadiga e um cansaço no funcionário. O outro fator que nós falamos é o ambiente físico. Então, o ambiente físico é onde você trabalha. Você tem que ter cadeiras adequadas, não pode ser um lugar ruidoso. Se for ruidoso, você tem que ter os EPIs, equipamentos de proteção individual, que seria os protetores auriculares, não é? Se você trabalha numa metalúrgica e vai soldar alguma coisa, precisa do óculos. Então, além dos equipamentos, tudo aquilo que vai melhorar o desempenho do funcionário, mas o bem-estar. Então, uma sala que é muito quente, de repente um ar-condicionado, ou um lugar que é muito frio, um aquecedor, algumas coisas que melhorem as condições de trabalho. Tranquilo? Voltando ao quadro, o próximo item que nós temos é a utilização e desenvolvimento das capacidades. Nesse caso aqui em específico, nós vamos trabalhar o quê? Nós vamos trabalhar a autonomia, não é? O significado da tarefa, a identidade da tarefa, a variedade das habilidades e aqui o feedback, né, que nós temos. Então, nesse caso de desenvolvimento das capacidades, quando nós damos autonomia para um funcionário tomar uma decisão, você está dando a responsabilidade também sobre essa decisão. Então, isso é importante. E a identificação com a tarefa e o significado da tarefa. Eu sempre gosto de dar esse exemplo. Se você você trabalha numa empresa e você é o CEO dessa empresa, o CEO, você pode se afastar uma semana, que poucas pessoas vão perceber, mas pegue a empresa e a auxiliar de serviços gerais e fique uma semana sem ela e não coloque ninguém no lugar. A empresa vai ficar um caos. Imagine os banheiros uma semana sem limpar. Tudo isso. Então, isso é importante, a valorização. Não importa se você é o presidente ou se você é o servidor mais baixo. Importante é o significado da tarefa. O próximo item que nós temos no quadro vai trabalhar, então, sobre as oportunidades de crescimento na organização, né? Crescimento e segurança. Então, nós temos a possibilidade de carreira, o crescimento profissional e a segurança no emprego. Uma empresa que não fica passando o facão a todo momento. Integração social na organização. Então, igualdade de oportunidades entre homens e mulheres, relacionamentos interpessoais e grupais favorecidos, um senso comunitário. O que nós podemos ter aqui? Nesse caso aqui, a criação de corais, a criação de o Dia do Trabalhador. Então, comemorações alusivas a essas datas.
O próximo que nós temos são garantias constitucionais. Bom, isso aqui tem que ser dado realmente, né? Respeito às leis trabalhistas, privacidade pessoal, liberdade de expressão e normas e rotinas claras da organização. Tudo isso passa pelo quê? Pela comunicação da empresa. Então, isso aqui é o mínimo que uma empresa tem que ter, mas tem algumas que não tem. 7. Trabalho e espaço total da vida, né? Então, aqui nós temos que ver um papel balanceado entre a vida pessoal e o trabalho. Nada de ser um workaholic, ficar o tempo inteiro trabalhando. Você tem que ter uma vida além do trabalho, né? Existe vida além do trabalho, isso é importante. E por último, referência social na vida e no trabalho, né? Quando nós falamos da relevância social, opa, a professora riscou demais. Nós estamos falando do quê? Da valorização que eu tenho com a imagem da empresa, então eu me sinto feliz de trabalhar nessa empresa. Responsabilidade social pelos produtos e serviços aplicados, então a empresa tem essa responsabilidade, assim como responsabilidade sobre os empregados. Ela se preocupa, ela não tem só o discurso, ela tem, além do discurso, ela valoriza os produtos e serviços, então ela não vai usar, exemplo, um transgênico, se ela colocou que não tem transgênico, realmente não tem, ela não vai burlar as leis e valorizar o trabalho. Então, isso, assim, nós finalizamos a teoria de Walton, a mais importante de todas. Por quê? Porque foi a partir dela que começaram os demais. Agora nós vamos falar dos 3 modelos de qualidade de vida no trabalho, das 3 outras teorias, já que o Walton, ele teve um capítulo especial. E eu indico, leiam mais, pesquisem mais sobre o tema, é muito bacana e é muito gostoso. Começando então lá no quadro com o primeiro que nós temos de modelo, nós vamos falar agora sobre o modelo, por gentileza, o quadro, aí, de Walkman e Oldham, que vai falar do quê? Das dimensões do trabalho, das necessidades de crescimento individual. Então, o modelo de QVT de Heckman e Oldham, ele vai falar o quê? Ele vai privilegiar as características da tarefa no ambiente de trabalho e sobre a análise da QVT. E compreende as dimensões essenciais, né, do trabalho, que são influenciadas pela necessidade de crescimento individual. Quais são essas dimensões? A primeira, dimensões essenciais do trabalho. A variedade da tarefa, a identidade da tarefa e o significado da tarefa. Quando você tem essas 3 juntas, ela vai te dar um estado psicológico crítico. O que você vai fazer? Você vai ter a significância percebida do seu trabalho. Então, o quanto o seu trabalho valoriza. E a partir daí, você vai ter a motivação interna do trabalho, a satisfação geral com o trabalho e a satisfação em relação à sua produtividade também. Quando você tem autonomia, uma das dimensões do trabalho é a autonomia. Você sabe que a sua autonomia vai te dar a responsabilidade percebida pelos seus resultados do seu trabalho. Afinal de contas, quando você tem autonomia, você é o dono do trabalho. E com isso, né, você vai ter a satisfação com a sua produtividade. Por último, o feedback, a retroalimentação, tão importante. A partir daí, você vai ter conhecimento sobre os seus resultados do seu trabalho. Então, veja, ele também faz parte de um estado psicológico, porque através disso, né, através dessa dimensão desse estado psicológico, você vai ver o quê? Quando a pessoa tem um feedback, ele diminui o absenteísmo e a rotatividade. Absenteísmo são as faltas não programadas ao trabalho e rotatividade, a troca de funcionários. Portanto, dessa forma, vocês vão perceber que as necessidades, esses 3 fatores estão ligados à necessidade de crescimento individual. Então, esse modelo, ele foca no quê? No indivíduo. Então, esse é o grande ponto. Já a próxima que nós temos, que é Nadler e Lauren, ele vai falar o quê? O foco dele muda um pouco.
Para eles, o programa de qualidade de vida surgiu a partir de duas vertentes, tá? A primeira vertente começou em 1969, vai acho que até 74, se não me engano, tá? De 69 a 74. Esses pesquisadores, eles estudaram os fatores que influenciavam no desempenho dos funcionários. E aí, eles chegaram a alguns fatores, tá? Fundamentado em 4 aspectos, porém, nem todos eles nessa primeira vertente. Nessa primeira vertente, nós temos a participação dos funcionários das decisões. Então, a primeira vertente, ela estava ligada no indivíduo, tá? Então, aqui está a participação dos funcionários da decisão, a reestruturação do trabalho através do enriquecimento das tarefas e dos grupos autônomos do trabalho, e a inovação no sistema de recompensa para influenciar o clima organizacional. Então, esses 3 primeiros pontos estavam pautados nos estudos lá de 1974. A partir de 1975, o foco passa para o quê? Para o ambiente de trabalho. Então, os estudos começam a partir daí a entender que os métodos de abordagem, eles visavam o quê? A melhoria do ambiente, tornando mais produtivo e mais satisfatório. E exatamente o que aponta o item 4. A melhoria do trabalho, quanto às condições físicas, psicológicas, né? E também o horário de trabalho, entre outros fatores. A partir de 1979, em respeito à competição global, vai ocorrer o que a gente fala dos ciclos de interesse relacionado à qualidade de vida no trabalho. Então, esses 2 autores, eles trabalham sobre 2 focos e a partir de 1980, eles entram num outro eixo que vai falar sobre a competitividade global. Por que 1980, na década de 80? Foi quando nós tivemos a queda do Muro de Berlim e começou a globalização. Então, gestores americanos e japoneses tiveram ênfase no estudo dessa abordagem. E nós vamos finalizar a terceira teoria, que é uma teoria brasileira, né? É uma abordagem, não é uma teoria, na verdade. Ela é uma abordagem, é o modelo de Eda Fernandes. Lá no quadro nós vamos ver que a Eda, né, ela criou um modelo pautado na auditoria operacional de recursos humanos para a QVT. A perspectiva dela é uma perspectiva conceitual mais atual. E ela apresenta o conceito de qualidade de vida versus, né, como eu posso dizer, ligada, ou nem é versus, mas ligada ao que nós chamamos de gestão operacional. Então, a qualidade de vida, ela está ligada à gestão operacional. O que você quer dizer? Operacional, organizacional, né? Aonde a empresa vai fazer essa gestão do seu trabalho. E para a autora, dependendo das contingências, a cultura organizacional será afetada e o clima organizacional melhora, refletindo-se no quê? No bem-estar do trabalhador e na produtividade da empresa. Então, por isso, aqui ela foca, além das condições de trabalho, as compensações, o momento que nós falamos justo, a saúde do trabalhador, a saúde psíquica também desse trabalhador. Então, essa nova vertente, ela vê que tanto a qualidade de vida, ela tem um reflexo significativo na gestão organizacional. E aí, nós sabemos o quão importante é isso. Assim, nós finalizamos esse terceiro ponto dessa aula. Agora que a gente já viu todas as teorias, né, e modelos, alguns mais importantes, eu tirei 4 importantes, porque qualidade de vida tem muitos autores. Eu trouxe os mais significativos que dão abordagem. Para que a gente comece a trabalhar lá com a Maria. Lembra da Maria? Então, nós continuamos com ela, a gerente de produção da Saltos e Couros. Vamos ao quadro? Maria, então, né, foi convidada pela gerente de recursos humanos para participar do projeto de elaboração do programa de qualidade de vida na empresa. Sua primeira tarefa será realizar um levantamento com os funcionários da sua área
para saber quais são as principais demandas em relação às práticas de qualidade de vida e, posteriormente, apresentá-las de acordo com as categorias de indicadores para os grupos responsáveis pelo projeto. E aí, vamos auxiliar a Maria nesse grande desafio? Lembrando para vocês que nós vamos trabalhar sobre 4 pontos. Primeira, ou indicadores, né? Que são categorias: organizacional, social, psicológica e biológica. Então, Maria foi lá, pesquisou bastante, leu Maximiano, que desenvolveu as práticas de qualidade de vida em 4 fatores, né, em 4 indicadores. Lembrando que indicadores são coisas mensuráveis que a gente pode trabalhar. E a partir daí estabeleceu que no organizacional ela pode trabalhar 2 indicadores específicos. Qualidade de carreiras igualitários, então justos, né, equitativos, que seja de acordo com o crescimento tanto pessoal como profissional. Então, exemplo, cada vez que a pessoa se formar num curso que esteja ligado à área, ela ganha um pontinho, assim por diante. Clareza das políticas e procedimentos, então aqui essa ênfase organizacional está na comunicação interna com seus funcionários. No âmbito social, investimento na educação e formação de funcionários. Olha que bacana aqui. Nesse social, nós podemos colocar aqui um incentivo a exemplo, se vocês estão fazendo uma universidade, né? Pagar um percentual ou inteiro o seu estudo, um curso de inglês ou de idioma, seja lá ele qual for, até mesmo outras coisas que vão influenciar na sua, se tem uma universidade corporativa, oferecer os estudos, algumas coisas assim. Benefícios familiares, então você pode ter ali uma associação, né, recreativa, alguma coisa assim, atividades culturais e esportivas. Então, tudo que está ligado, aqui nesse caso no social, eu posso até dar um exemplo para vocês, daquilo que a gente fala, um dia em família, né? A família vai passear lá na empresa e vai conhecer o ambiente de trabalho. Então, isso aqui, você está ligado ao quê? Aos indicadores específicos de benefícios familiares. Psicológica, valorização do funcionário, apoio psicológico e desafios motivacionais, né? Quando nós falamos de valorização de funcionário, tem N formas de se valorizar. Um deles é, talvez, criar ali o funcionário do mês, né? Que a gente já falou sobre isso, mas também a valorização financeira desse funcionário através de um bônus sobre alguma sugestão que ele dê para melhoria da qualidade de vida no trabalho. Apoio psicológico quando for necessário, então convênio com empresas especializadas, né, nesse fator. E desafios a fatores motivacionais, então fazer com que a vida dele, o trabalho dele seja algo desafiador, mas com possibilidade de atingimento. E por último, a biológica. Biológica está ligada à ginástica laboral, controles de acidente de trabalho, né, nós fazendo aí esse controle, conforto físico e eliminação da insalubridade, lembra que eu falei para vocês? Alimentação balanceada e controle de doenças. Como é que a gente pode fazer tudo isso, esse último, a biológica? Através da prevenção, né? Quando nós falamos ali de controle de acidente de trabalho, você tem a CIPA, que está ali no tempo inteiro, trabalhando, analisando, verificando, corrigindo os problemas que você tem. Você também tem, quando nós falamos em alimentação balanceada, uma nutricionista, convênio com nutricionista para que as pessoas possam analisar tudo isso. Então, a Maria, ela tem N possibilidades. Dentro desses 4 que nós colocamos, que são os mais importantes, indicadores, ela pode criar vários dentro deles aí, até se quiser se basear no Walton, que tem uma quantidade grande de informações, para fazer um plano, um desafio muito bacana. Tranquilo? Então, aqui nós respondemos a situação problema, falando para ela da importância desse trabalho. Tranquilo? Sei que tem 190 polos conectados. Um beijão para vocês e agora é hora do nosso Kahoot. Hoje vai, hein?
Será que nós vamos bater o recorde? Eu queria 2.000 pessoas. Será que a gente vai conseguir 2.000 hoje? Então, já está no quadro, já estamos lá. Esse é o número do PIN. Comecem a acessar. Eu vou dar 1 minuto para que vocês acessem. Então, agora nós vamos ver daqui a pouquinho como vocês vão estar anotados. Beleza? Estamos entrando. Vamos começar. A professora vai dar o start. Olha, é uma pergunta só. Vamos ler com bastante atenção o enunciado. 1, 2, 3 e... Jacaré! De acordo com o modelo de QVT de Walton, são dimensões da relevância social da vida no trabalho. Hoje vai, olha lá.
Não acredito que vocês erraram. Ainda bem que a maioria acertou. Vamos ver quem ficou em primeiro lugar? 1, 2, 3 e... Igarapé! Parabéns em primeiro lugar. Diogo Silva em segundo e Silmar em terceiro. Um beijo para vocês. Que bom a participação de vocês. A dica para vocês para as próximas aulas, tá? Que a professora vai falar, é o seguinte... Já entrem antes, tá? Porque agora foi resolvido o problema, esse foi um teste que a gente fez, vocês viram que tá craque, conseguimos com 1.500 pessoas, foi bacana. Então, a gente resolveu, o problema era a capacidade do sistema, já está resolvido. O professor Valdeci provavelmente trabalhará com vocês na próxima teleaula. Então, aqui nós encerramos o que nós chamamos do nosso querido Kahoot, né? E eu vi que vocês não prestaram muita atenção na professora. Ó, puxa a orelhinha, hein? Mas finalizamos e vamos voltar à nossa aula. A partir de agora, nós vamos ver as estruturas e etapas de um programa de qualidade de vida no trabalho. Lá no slide, nós vamos perceber que quando nós nos preparamos para falar sobre um planejamento em qualidade de vida, a primeira coisa que nós temos que ter é a decisão. O que é a decisão? A decisão quanto prazos, né, objetivos, aquilo que nós vamos trabalhar dentro desses processos. A partir daí, nós vamos ter que ter uma exposição ampla. O que é isso? Uma comunicação, né? Nós temos que fazer uma divulgação em massa desse planejamento. A partir daí, nós vamos ter um diagnóstico. O que é tratado no diagnóstico? Nesse diagnóstico, que nós vamos formar comitês. Por que comitês, pessoal? Porque como vocês viram lá no livro da disciplina, os comitês, eles estão ligados principalmente a formação de pessoas que vão trabalhar, preferencialmente de vários setores da empresa. Normalmente, quem começa, né, quem dá o start é o pessoal da área de recursos humanos, mas, como se diz, fazendo a participação de comitê com funcionários de todas as áreas. E esses comitês, eles vão fazer, a partir desse diagnóstico, são definidas ações que compõem a política de gestão de qualidade de vida nas organizações. Tais como a fadiga organizacional, que nós temos como sigla UFO, a responsabilidade social que se vai ter na empresa e as atividades físicas. Então, esses serão os 3 pontos que darão start para uma política de gestão de qualidade de vida na empresa. A partir daí, nós tendo essa primeira proposta e analisada essa proposta de como se trabalhar, nós temos que pensar em desenvolver um programa. Como é que a gente desenvolve, quais são as etapas que se vai fazer no programa? Bom, nós já criamos o comitê, né? Nós temos ali um comitê, agora nós temos que avaliar os funcionários, saber o que precisa ser feito, o que a gente já tem, o que falta dentro das nossas possibilidades. Porque nós sabemos que tem coisas que demandam finanças. E tem outras atitudes, ações que não demandam de custos financeiros, que podem ser feitos. Então, lá no quadro agora, nós vamos verificar quais são essas etapas do programa de QVT. E aí eu trouxe para vocês o programa de Ogata e Sumurro, de 2009, que ele trata o seguinte, que o primeiro ponto, esse é um modelo que nós chamamos de modelo descritivo, né? Por que descritivo? Porque ele vai contar em cada etapa o que você vai fazer. Então, na primeira etapa, você vai fazer a pesquisa e a avaliação diagnóstica. O que significa isso? Você vai fazer uma análise para compreender, né, como surgem as demandas iniciais do programa. Depois, você vai seguir o quê? As fases de escolhas, de gastos, tá? Também você vai escolher também o gestor que vai trabalhar ali, o suporte das lideranças, a formação dos comitês, tudo está aqui nessa primeira fase. A partir terminada a primeira fase, nós vamos para a segunda fase, que é o planejamento do programa. Nesse planejamento do programa, nós vamos definir
quando, como, onde, tá? Os objetivos que eu quero atingir com esse programa. Isso implica escolher, além dos meios e ações para eu conseguir atingir os objetivos do planejado desse programa. Bom, fiz essa parte, agora está na hora de eu divulgar. Então, eu vou fazer o lançamento e implementação do programa. O lançamento, eu vou fazer uma ação mercadológica, né, de marketing interno, para mostrar o desenho do programa e a estratégia para que as pessoas, né, incentivar, para que as pessoas comprem a ideia e participem desse programa. Então, nós vamos comunicar sobre o programa. E implementar, já vem a segunda parte, que tudo deve ser bem preparado, seguindo os cronogramas, as etapas, para que não caia no descrédito das pessoas que se enganjaram para trabalhar. E, por último, a avaliação de resultados. Como vocês sabem, tudo que a gente faz, a gente tem que mensurar e saber como se faz. E essa avaliação, ela vai ter que oferecer subsídio para tomar decisão com informações sobre os impactos das ações realizadas. Então, é importante, apesar de tudo, entender que esses indicadores que eu vou utilizar sejam confiáveis, para que eu possa tomar uma decisão para ver se deu resultado, se não deu, como é que está esse trabalho e essa conscientização, né? Como as pessoas estão. Então, melhorou a satisfação, eu vi resultado na produtividade. Então, são indicadores que eu utilizei que me deram resultado. E, por último, a próxima etapa que nós vamos ver lá no quadro vai falar sobre o quê? Como eu entendo, e aqui já um outro modelo, que é o modelo de O'Donnell, diferentemente do anterior, que ele é apenas três etapas. Primeiro, sensibilização, que aqui entra o que nós falamos de transmitir informações, né, para que as pessoas possam compreender melhor determinados assuntos, tais como, quando eu for fazer sensibilização. Nesse caso aqui, eu posso dar um exemplo para vocês de combate à diabetes. Então, vamos explanar sobre a importância da diminuição do açúcar, se for pressão arterial, sobre a utilização do sal, algumas coisas assim. O segundo ponto é a mudança de estilo de vida e desenvolvimento do programa. Nessa etapa, nós vamos ter o que nós chamamos de grupos de apoio. Esses grupos de apoio, eles vão auxiliar as pessoas a mudar o estilo de vida. Porque vocês sabem, uma pessoa que é sedentária, é difícil para ela mudar para outro estilo. E, por último, é o ambiente de suporte, que vai proporcionar às pessoas envolvidas no programa um ambiente saudável, de acordo com o tema, né, trabalhado. Então, nós temos que pensar que a gente tem que se sensibilizar, saber que as pessoas precisam melhorar a qualidade de vida, mas também dar suporte, como eu digo para vocês, que as pessoas possam ter um grupo que acompanhe. Você vai dar está falando sobre diabetes, então nós sensibilizamos. Qual foi o resultado? Vamos ter exames periódicos para constatar e verificar se isso está dando certo ou não, se essas campanhas estão dando certo. Então, esses são alguns pontos que nós trabalhamos dentro desse quesito. Nem tudo são flores. Também há uma grande dificuldade para a implementação do programa de QVT na empresa. Não é fácil se implementar, né? Como eu disse, tem vários aspectos que são importantes. Lá no quadro, nós vamos perceber que um dos focos importantes quando nós falamos em implementação da qualidade de vida no trabalho é lembrar que nós precisamos da participação de todos. Não é só uma área. Nós precisamos, desde a liderança lá de cima, acatar a ideia, até as pessoas aqui embaixo participarem desse projeto. Então, a participação de todos em QVT tem que levar como ponto as políticas de gestão, o levantamento dos indicadores da empresa, grupos de discussão e apoio e pesquisas diagnósticas. Então, é importante que todas essas informações
sejam trabalhadas por todos na empresa. E conhecidas como isso? Através de informativos, né? Nós temos informativos que os comitês vão traçar todos esses indicadores e vão discutir para quê? Através de uma pesquisa diagnóstica, eu verificar o que está dando certo e os pontos de melhorias necessários. Porque muitas vezes você implementa um projeto, mas aquele projeto ainda não está totalmente trabalhado. Nós podemos dizer também que é importante pensar na ética no trabalho. Porque um programa de qualidade de vida adequado e abrangente, ele deve ter como objetivo gerar uma organização humanizada. Isso já começou desde o Walton lá a falar sobre a humanização, primando pelo indivíduo. E nós sabemos que indivíduo é único, não tem dois iguais. Envolver no trabalho relativo ao grau de responsabilidade e autonomia. Então, eu dar autonomia com responsabilidade, ou dar responsabilidade, né? Lembrando que eu estou dando autonomia para essa tomada de decisão. Promover o enriquecimento do trabalho. O enriquecimento do trabalho está ligado à valorização do trabalho, o trabalho em si. Algumas coisas que são importantes, né? Quando eu tenho a noção de como o trabalho para mim é importante, eu vou ter essa ética. Proporcionar o desenvolvimento pessoal. O desenvolvimento pessoal, nós sabemos que ele é algo de longo prazo. Eu não tenho desenvolvimento pessoal de um dia para o outro. Não é assim? Quando nós falamos em desenvolvimento de uma pessoa, nós estamos falando em treiná-la e desenvolvê-la. Muitas vezes através de treinamento utilizando um coaching, não é assim? Para um coaching profissional de saúde. Quem é um coaching de saúde? Eu posso ter uma nutricionista ajudando ali, ou um profissional da área de educação física, né? Hoje nós temos vários personagens, né? Um personal training, que eles falam, personal de saúde, que vai auxiliar nesse diagnóstico, acompanhando. Mas a qualidade de vida no trabalho, ela passa não só nessa parte, mas também eu como me desenvolvendo como pessoa, ampliando meus horizontes. E quando nós fazemos uma reflexão nesse sentido sobre qualidade de vida, lá no quadro nós vamos ver que quando nós pensamos em qualidade de uma reflexão crítica, nós vamos trazer Medeiros e Ferreira, que eles apresentam duas abordagens de QVT sobre duas perspectivas. A perspectiva assistencialista e a perspectiva preventiva. Eu posso dizer para vocês que a assistencialista, ela vai adaptar o trabalhador ao trabalho, ou seja, vou minimizar os problemas que envolvem a saúde do trabalhador. Então, eu vou criar uma yoga, eu vou criar uma ginástica laboral, alguma coisa que minimize os transtornos que estão ocorrendo em decorrência do trabalho. Já o segundo que nós temos no quadro, que está ligado à perspectiva preventiva, nesse caso, eu vou atenuar ou até remover os problemas que estão no trabalho. Então, o assistencialista, é um paliativo. Já o que nós falamos de preventiva, ela vai atuar na prevenção para extinguir aquele problema. Exemplo, eu tenho uma máquina muito barulhenta na empresa. Eu posso ter uma ação preventiva de trocar aquela máquina por uma menos ruidosa, que não vai dar problema de audição na empresa. Então, isso são alguns fatores. Mas tem um muito importante, que eu posso dizer para vocês, entre a teoria e a prática, quando você faz essa compensação, é complicado, muito complicado. Lá no quadro, eu apresento para vocês até uma figura que mostra muito bem sobre os problemas que nós temos quando não há qualidade de vida no trabalho. Então, os estudos sobre QVT apontam descompassos, como eu disse, entre a teoria e a prática, gerando consequências nocivas aos trabalhadores. O primeiro é o assédio sexual, né? Que a gente já viu hoje em menos quantidade, mas já foi algo muito forte por aí. O assédio moral, que é tão importante que isso é crime, né? Os dois são crimes. O estresse. Diz para mim quem não é estressado, quem no seu trabalho não tem um estresse, né? Qualquer um tem, porque hoje a vida cobra de nós muitas metas, muitas coisas. A depressão, que é a doença do século,
está sendo tomada. Mas eu quero chamar a atenção para vocês em relação à síndrome de burnout. Essa síndrome, se vocês puderem dizer, e aí eu vou até dizer para vocês o que ela é, né? Ela é um distúrbio psíquico que é caracterizado principalmente pelo estado de tensão emocional e estresse provocado por condições de trabalho esgotantes. Em 1974, o médico americano, se eu não sei falar direito muito o nome dele, mas é Friedenberg, ele começou a trabalhar sobre a trabalhar essas doenças, a síndrome de burnout. E quando nós falamos dela, qual é o grupo foco com maior incidência nessa doença? Na super interessante desse ano, de maio desse ano, de 2019, apareceu 4 grupos de profissionais que estão relacionados com essa síndrome, que agora não é mais uma síndrome, ela já é uma doença cujo CID, né, Código de Identificação da Doença, é o 11. Nesse caso, você pode perceber que nós temos aí policiais, médicos, enfermeiros e professores. Por que essas 4 classes? Porque elas estão direcionadas, responsabilizadas na vida do outro. Como assim, professor? Olha, o policial, ele tem que manter a ordem e a segurança, então assegurar a vida da outra pessoa. O médico e o enfermeiro ficam em condições de salvar as pessoas que ali chegam em estado crítico, né? Cuidar de doenças. E o professor tem a responsabilidade de levar o conhecimento, ou melhor, instigar os alunos a buscarem conhecimento. Então, é uma responsabilidade, é uma carga muito grande e que gerou essas doenças. Hoje, eu até anotei aqui, 30% dos trabalhadores brasileiros sofrem de alguma doença, e em especial essa doença, a síndrome de burnout. Vejam só, é muito grande, né? É um índice muito grande. Então, a gente tem que fazer essa crítica para analisar o quão importante e quanto é difícil para as empresas esse processo de criação de QVT. Quais são os benefícios da qualidade de vida? Bom, se nós temos tantas teorias que se ela busca valorizar o indivíduo e a produtividade, então ela é bom para os dois lados, quais são os grandes benefícios? Vamos começar então entendendo isso lá no quadro. Os principais benefícios que nós temos em relação à qualidade de vida, nós podemos dizer que é a redução do absenteísmo. Por que a redução do absenteísmo? Se eu tenho uma maior qualidade de vida, menos pessoas vão ficar doentes. Então, redução da rotatividade. Se melhora a imagem da empresa, mais pessoas querem trabalhar nessa empresa. Então, uma empresa boa para se trabalhar. Redução da fadiga. Bom, a fadiga é o cansaço. Então, se eu tenho uma qualidade de vida no trabalho, melhor, se tem várias coisas, isso vai dar uma melhoria no meu sono, vai diminuir o meu estresse. Integração social, então eu tenho alguns benefícios. Melhora o relacionamento interpessoal e também o que eu posso dizer, harmoniza o ambiente de trabalho. Desenvolvimento de novas habilidades. Então, às vezes eu posso me descobrir com talento, por exemplo, para... lógico que eu não tenho isso, mas talvez a Cleo tenha. Para cantar, né, no coral, imagina só lá no coral, ou então no teatro, alguma coisa assim. Então, eu posso desenvolver novas habilidades. Elevar o nível de satisfação dos funcionários. Funcionários felizes vão trabalhar mais motivados e, consequentemente, vai aumentar a produtividade. Então, não é porque a empresa só é boazinha, mas porque ela sabe que tem duas moedas, o lado bom, né, e o lado da produtividade. Algumas práticas que são importantíssimas em relação à nossa qualidade de vida no trabalho, que vai garantir. Algumas assistencialistas e outras preventivas. Então, assistencialistas nós temos ginástica laboral. Quem nunca fez uma ginástica laboral? Como é gostoso uma ginástica laboral, né? Você está lá, imagina, você trabalhou
vai começar, já trabalhou meio dia sentado ali, já está com dor nas costas e tal. Aí chega o personal lá para ajudar na ginástica laboral, está lá. Vamos alongar aqui, estica aqui, para cá, pescoço para cá, pescoço para lá. Aí ele dá aquela, como eu posso dizer, eu vou dar um exemplo para vocês de um exercício que vai, vamos lá, vamos para rodar a cintura. Aí vira uma festa, porque daí os meninos, um começa a brincar com o outro, tira sarro do outro, vira uma alegria enorme. Então isso é muito bom. Continuando lá no quadro, nós podemos ver que além da ginástica laboral, nós temos promoção em eventos e datas especiais. Olha só, às vezes esse aqui custa tão pouco, né? Dia dos Pais, uma homenagem por Dia dos Pais. Então você leva os filhos lá para falar dos pais. Você não está gastando nada e você está aumentando isso daí. Bonificações e premiações, isso aqui é importante, né? Então vamos premiar os funcionários que tiveram os destaques. Pode ser destaque em ações de qualidade de vida, não sei, mas que faça isso. Valorização do funcionário. Funcionário valorizado é aquele respeitado, tá? Respeitado no amplo sentido. Uma sala de descanso ou de lazer. Ai, que tal vocês aí do Nordeste que tem, tão que calorzinho, uma rede. Mas olha, aquela rede gostosa para deitar, né? Estou eu aqui com os olhos fechados, pensando naquela rede, balançando, tomando uma aguinha de coco na hora do intervalo. Pensa bem, se você não volta daí meia hora com todo o gás. Estudos de ergonomia. O que é ergonomia? Né? Os móveis. Então, será que estão bem adaptados para as pessoas? Eu tenho uma cadeira confortável, minha mesa está na altura, o computador, a tela do computador está na distância correta. Então, vamos fazer esse trabalho. E treinamento. Treinamento não só organizacional, mas quando nós falamos do treinamento como um todo. Então, o desenvolvimento para a vida, né? Eu buscar novas possibilidades, tornar o funcionário empregável. Muitas pessoas acham que algumas ações, elas são, eu posso dizer assim, de curto prazo, não é? Você tem um resultado de curto prazo, mas a maioria delas são de longo prazo. Não é? Então, se você troca uma máquina que está dando barulho, é de curto prazo. Mas o treinamento, desenvolver pessoas, desenvolver habilidades, criar um coral, você cria num dia, mas mantê-lo por um longo prazo, por tempo determinado, isso é difícil, não é? Porque envolve várias coisas, tais como uma ação de responsabilidade social, onde você envolve seus funcionários, por exemplo, no dia da árvore, vamos plantar árvores aqui na sociedade. Então, isso leva a família também junto, faz um dia festivo. Que bacana que é. Isso é uma qualidade de vida, né? E por isso, nós vamos lá no quadro agora ver uma pesquisa que aponta os índices, né? Ou as dimensões que nós falamos em relação aos aspectos positivos de qualidade de vida. E aí França, né? Que é Limogine França, que é uma das grandes autoras, ela destaca 4 dimensões. E vejam só os resultados, quanto isso impacta. As dimensões biológicas, diz que 18% dos funcionários impactam positivo. É quando você tem redução de doenças, redução de custo com assistência médica, melhoria no estilo de vida. Já as psicológicas apresentam 15%, que é a melhoria da satisfação interna, a melhoria da autoestima, a imagem dos funcionários e o aumento da motivação. Em relação aos aspectos sociais, 18%. Empregados mais conscientes, politizados, melhoria do clima organizacional e, consequentemente, dos relacionamentos, aumento da preocupação com a qualidade de vida. Então, as pessoas começam a se preocupar com a sua vida, não só no trabalho, mas fora dele também. E, pasmem, dá uma melhoria de 49% no aspecto organizacional. Quase a metade, né, dos outros 3 juntos, que é o aumento da produtividade, aumento da empresa como na competitividade global, melhoria da imagem da empresa, redução dos custos. Esse também é um item apontado pela ISO 9000 e exigência de qualidade. Então, veja, quando nós trabalhamos os aspectos positivos da qualidade de vida do trabalho, nós analisamos vários pontos que são importantes e que definem estratégias para uma organização. Então, será que não vale a pena investir na qualidade de vida, principalmente psicológica?
Porque hoje nós vemos que as doenças são as coisas que mais está levando as pessoas ao desespero, às vezes até ao suicídio, né? Essas mudanças tão bruscas, se exigir tanto do ser humano, não é? E então, nós finalizamos aqui para que nós tenhamos agora mais um bloco de atividades. Agora é com vocês, é hora de praticar e vamos ver se vocês estiveram antenados na aula. Por isso eu proponho o seguinte exercício. Vamos ao quadro? Você foi convidado pela empresa que trabalha para participar do projeto de elaboração e implantação do programa de qualidade de vida no trabalho. Foi incumbido de apresentar sugestões, ações práticas de qualidade de vida após pesquisa com os funcionários. Agora, responda. Qual será a sua proposta? Justifique os benefícios da implementação dessa proposta. Então, com base nisso, vou dar 2 minutos para que vocês respondam essa atividade. Olha que eu mais gosto de ouvir vocês. Como isso é bom, como diz, é bom demais, trem bom, né, mineirinhos? Bom, lá vem a primeira resposta. Sugerimos a premiação e benefícios, implantação de sala de jogos na empresa, sala para leitura e descanso, horário flexível, entre outros. Com certeza trará mais produtividade para empresas. Isso veio lá do Polo de Divinópolis, Minas Gerais. Um beijo para vocês. Alunos do Polo de Miguel Calmon respondem que uma das propostas seria valorização profissional. O próximo que tem lá, próxima resposta, implementar sala de descanso, ter um bom espaço para melhor descansar. Veio o pessoal lá da Paraíba. Então, vejam, nós podemos ter N ações, né? Pensem aí nessa atividade que nós tivemos em sala, mas como a gente pode trabalhar, como é que a gente pode fazer dentro desse projeto, né? Podemos trabalhar com várias hipóteses. Então, você pode criar uma sala de lazer, uma sala de jogos. Ontem à noite, eu estava assistindo o jornal da Band News e tinha um CEO falando exatamente sobre isso, que eles estavam implementando algumas atividades. Por quê? Instigando até os funcionários, que a maioria diz que não está acostumado a levantar e andar e transitar. É importante que a cada 2 horas, pelo menos, você levante, vá tomar um café, faça uma atividade. Por quê? E tem empresas que são tão mesquinhas que elas, a hora de que tem um corte, a primeira coisa que elas cortam é o café. É óbvio que isso é o que mais traz insatisfação para um funcionário, é não ter aquele cafezinho. Não pelo café em si, vocês entendem? Mas
pelo poder de saber, olha, estão me oferecendo. Tem empresas que você não tem um café, as pessoas têm que trazer o café de casa. É uma obscenidade isso, no meu pensamento. Eu, como gestora, eu jamais faria isso. Sempre eu privilegiaria com um café ou um chá, porque, né, ou até um com açúcar e outro sem açúcar, não sei qual é a política da empresa, para que cada um fizesse do seu jeito. São coisas tão pequenas, mas que valorizam tanto. Que tal uma sala para amamentação, para os funcionários que têm criança, ou então para retirar o leite e guardar na geladeira? São coisas simples que a gente pode fazer, mas que traz tantas e tantos benefícios. Tranquila? Eu sei que vocês já conhecem a professora, já sabem que nessa nova metodologia, nós temos um momento para perguntas. Eu não vou parar para que vocês enviem. Eu já vou começar respondendo, porque eu sei que tem algumas perguntas aí. E como o nosso tempo é escasso, eu não quero perdê-lo de jeito nenhum, tá? E eu quero mandar um beijo para todos os polos que estão conectados, né? Mais de 200 polos, que bacana. Professora Elisete, como mensurar os aspectos de uma organização que fundamente a necessidade de implementação do programa de QVT em uma organização? Polo de Caruaru, Pernambuco, um beijo para vocês. Então, como mensurar os aspectos? Primeira coisa, utilize os indicadores. Um bom exemplo é o modelo de Walton. Mesmo tendo sido criado há tantos anos, ele ainda continua eficaz. Tá? Utilizem-no. Talvez façam algumas adequações de acordo com a sua empresa, com o seu ramo, mas ali tem praticamente 8 critérios que são os essenciais para uma empresa. Talvez mude alguma coisa agora quanto à tecnologia, mas é pouca coisa, porque de 73 para cá houveram algumas mudanças. Aí vem uma pergunta lá do Polo de Janaúba, Minas Gerais. Um beijo para vocês. Existe um padrão pré-estabelecido para o modelo que procure atender a média de exigência para o enquadramento de um ambiente laboral com qualidade? Olha, não posso dizer para vocês que não tem um modelo padrão, mas tem aqueles 4 itens que são importantes. Você analisar sobre a ótica social, ótica psicológica, a ótica organizacional e a ótica física. Então, a empresa, de acordo com o seu ambiente de trabalho, tem que proporcionar uma qualidade melhor. Exemplo, o pessoal lá de Rondônia, mandar um beijo pro pessoal de Porto Velho, né? Você está falando desse polo aí. Eu sei que aí vocês têm muito garimpo. Então, qual é a qualidade de vida que eu posso dar para um garimpeiro? Tem algumas coisas que eu não posso dar, mas pelo menos o EPI, um local porque ele tem uma comida bacana, não é? Um descanso, local para descanso, que o alojamento seja legal. Então, algumas coisas que eu posso melhorar. E aí vem uma pergunta lá do Polo de Redentora, no Rio Grande do Sul. Um beijo para vocês. Podemos afirmar que a qualidade de vida no trabalho vai além das condições de segurança do trabalho? Claro, muito além, Redentora. Porque se nós falamos de segurança, os higiene e segurança, que é o PCMSO, né? Que vocês viram, que tem além de fazer os exames regulares, nós temos aí na qualidade de vida o trabalho de prevenção aos acidentes. Às vezes com a troca de alguns equipamentos, o mapa de risco ele pode auxiliar, mas não que ele vai dar todas as informações. Quando nós trazemos pessoas para ajudar como se diz, ministrar uma ginástica laboral, você pode fazer uma parceria com com várias associações e também com universidades, onde você tem um projeto desenvolvido para estagiários naquela área. Nós procuramos estagiário como uma pessoa que trabalha mais não pode, o estagiário tem que vir ali para fazer estágio na sua área, na área de enfermagem, na área de educação física, na área de nutrição, tantas outras coisas, não é assim? Pessoal de Arapiraca, um beijo para vocês. Aí, como o comportamento organizacional afeta as relações profissionais? Bom, nós vimos que o comportamento organizacional é a influência de quê? Do indivíduo, da estrutura e do ambiente na organização. Então, se nós, como indivíduos, somos seres humanos únicos e diferentes, cada um de nós vai trazer alguma coisa
que influencia no ambiente de trabalho, que pode, inclusive, ressaltar em conflitos, como nós falamos na aula anterior. E aí, acho que a última pergunta, quase ali, ou deve ter mais alguma. Professora, pode nos dizer que a qualidade de vida no trabalho influencia a vida em família? E de que forma? Pessoal do Espírito Santo, um beijo para vocês. Claro, é aquela história. Não, a gente, quando a gente chega do trabalho, não dá para tirar a roupa, né, de problemas e pendurar na árvore de problemas. A professora está com a capinha do óculos dela. Mas só para dizer para vocês, assim como do trabalho, os problemas que dá do trabalho, nem como eu deixar no trabalho e ir para casa. Nós tentamos, não é assim? Claro, mas é impossível. Quando você tem uma qualidade de vida no trabalho, aonde você é valorizado, você tem menos estresse, você não tem tanta fadiga, você tem uma noite tranquila de sono, porque você não está preocupado com aquele chefe te ali, ó, no dia seguinte, ou então aqueles problemas, aquelas cobranças, sabe que o seu trabalho, mesmo tendo cobrança, você está se dando melhor, você sabe que você tem um plano de médico, tá? Porque isso faz parte da qualidade de vida, você tem um plano odontológico para você e para a tua família, os benefícios que a empresa oferece, cesta básica, vale alimentação, tudo isso entra naquele primeiro quesito de Walton, quando nós falamos sobre o quê? Sobre remuneração. Então, é importante. Você não fica mais tranquilo sabendo que sua família está amparada por um e não precisa ir pelos... Claro, né? É um ponto que se dá. Outro, quando eu tenho atividades sociais que também são extensivas à família. Exemplo, eu tenho uma agremiação, uma associação, onde eles podem ir lá jogar no futebol, utilizar a piscina, tudo isso. Então, isso faz parte de tudo que nós falamos de qualidade de vida no trabalho. Não é apenas o que eu posso dizer para vocês, ter um ambiente de trabalho que está com um clima legal, não está muito calor, a cadeira confortável. Não, é eu não ter assédio moral, é eu não sofrer depressão, é eu saber que eu posso contar com as pessoas que ele está como um grupo de apoio. Se eu tiver problemas, que eu vou chegar ao meu gestor e ele vai se ele não conseguir ajudar, me direcionar para alguém que ajude a tomar a decisão, ok? Então, já mandando um beijo para todos os 207 polos conectados, quanto mais cada aula vai aumentando a quantidade, eu vou ficando assim, triste, porque eu vou embora. E aí, né, como eu vou embora, eu já estou trazendo para vocês, lá no quadro, como recapitulando, eu escolhi uma frase de Elton Mayo, né? Elton Mayo foi quem? Foi o criador da teoria das relações humanas. E ele tem uma frase que diz o seguinte: para o bem da produtividade, pessoas não podem ser encaradas pelos gestores como extensão das máquinas. Por quê? Porque elas produzem mais e melhor quando estimuladas, ouvidas e consideradas pela administração. E aí, nós temos que pensar que as pessoas são únicas, são individuais, elas devem ser respeitadas no seu contexto como um todo, nas suas diferenças individuais, nas suas diferenças físicas, suas diferenças psicológicas. Elas devem ser tratadas não apenas como um número, porque um número é muito fácil de apagar. Um número, você troca, é muito fácil, não é? Um segredo, você troca ele, uma senha, você volta a usar outro. Pessoas não, pessoas são diferentes. Então, valorizá-las é saber que está tendo um retorno. Quando você valoriza e você investe em uma pessoa, ela tem autonomia para tomar uma decisão e ela vai primar sempre para ela a melhor decisão. Lógico, desde que ela faça parte daquela equipe de trabalho e ela se sinta enganjada. Então, de acordo com o Elton Mayo, as pessoas têm sangue que corre na veia, têm um coração aqui que pulsa, têm um cérebro que pensa, mas elas sabem que talvez elas não saibam, e é uma pena, que a organização precisa muito mais delas do que elas da organização. Porque elas têm N empresas para buscar emprego. E aquela empresa, de repente, só tem ela como profissional essencial que é. Então, lembrando disso, valorizem. Busquem, finalizando não só a aula de hoje, mas a disciplina, para vocês
o pensamento de que a vida é muito curta para ser infeliz. Busque cada dia ser o melhor, dar o melhor. Lembre-se que ser é muito melhor que ter. Um beijo super, ultra, mega grande. Que Deus lhes dê muito sucesso e os abençoe na carreira que vocês estão seguindo e escolheram para trilhar esse caminho. Fique com Deus e até qualquer dia.